Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar ao quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, Fanuc Siemens, operação CNC, Fanuc Siemens, o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Um abraço a todos e obrigado. Bom, pessoal, iniciando o capítulo 4, nós vamos falar sobre o painel CNC área de edição. Então, para quem não assistiu nossos cursos até agora, nós vamos fazer uma recapitulação para dar continuidade, né? Então, vamos dar uma repassada geral assim na ideia para chegar na área de edição, tá? Vocês vão entender agora esse início para que a gente consiga chegar na área de edição, tá? Então, se uma pessoa for num painel de operação para fazer qualquer ação em cima do painel CNC, normalmente são 4 ações mais comuns operacionalmente na máquina. Não vou dizer para fazer manutenção, aí ele já é outra história. Para você trabalhar com a máquina, para você aplicar a máquina. Então, existem 4 principais ações. A primeira é fazer movimentação da máquina. A segunda é correções e ajustes. A terceira é transmissão de dados. E a quarta é administração de dados. Então, vamos ver o que é cada uma dessas aí. Então, na primeira, quando a gente fala em movimentação de máquina, é aquela área de operação. É uma área de operação que nós já estudamos no painel da máquina, a área de operação. Então, quem tiver curiosidade de saber alguma coisa, dá uma estudadinha desde o início da aula 1 até esta aula, né? Estamos na aula 15, aí vai recapitular essa parte aqui, tá? Então, movimentações de máquina. Posso fazer 3 tipos de movimentações. Uma em jogue, que é aquela operação manual, como se fosse uma máquina convencional. O jogue pode ser de modo contínuo,
ou continuamente, ou incremental através de seleção de incrementos. Eu posso fazer uma operação semiautomática, que seria chamado de MDI ou MDI, né? O MDI no Siemens e o MDI no Fanuc. Esse programa feito nesse MDI, você pode processar ele de modo contínuo, processar apenas uma vez, ou fazer ele bloco a bloco, quando se tratar de um teste, né? E automático, que seria o modo de produção, que ele vai processar o programa automaticamente. Você pode fazer em modo contínuo, quer dizer, seguidamente, terminou um ciclo, automaticamente ele já inicia um outro, né? Ou apenas uma vez, a partir de um ciclo start. Ou bloco a bloco em teste de programa. Tá? Essas são as funções que você vai fazer para movimentações da máquina em modo de produção, né? O segundo daquela lista de ações que nós vamos fazer no painel é correções e ajustes. Então, o que você pode fazer, por exemplo, né, principalmente, correção de origem de ponto zero, correções de ajustes de gerenciamento de partes, na memória de partes, gerenciamento de ferramentas, né, correções de medidas de ferramentas, ajuste de software de supervisão, supervisão de controle de quebra de broca, controle de potência, controle de desgaste. Então, existe ajustes que você faz nesse modo de correções e ajustes. Então seria a segunda situação que você vai pôr a mão num comando CNC. A terceira, a transmissão de dados, que seria entrada de dados e saída de dados. Por exemplo, passar um programa para a máquina, no caso copiar um programa de uma unidade externa, um pendrive, um computador, tal, e mandar para a máquina, para a memória da máquina, né? Na hora do comando. E a mesma coisa na saída, você pode sair com dados. Quando falo em sair, não é que você tira da máquina e vai para outro lugar, você tira uma cópia, na verdade. E a entrada também, entra uma cópia de dados. Sempre o dado principal que você está copiando, de vice-versa, a original fica no meio de armazenamento, né? Seria tirar uma cópia. E a quarta aqui seria a administração de dados. Você entrar numa área aqui, você vai editar dados, copiar, apagar, inserir, selecionar dados. Então, vamos supor um programa. Você vai pegar um programa, editar um programa, copiar ele com outro nome, ou copiar de uma pasta para outra, apagar um arquivo de programa, um arquivo de ferramenta, um arquivo .0, qualquer coisa tipo assim, né? Inserir dados, você vai inserir coisas, inserir arquivos ou dados também, né? Selecionar dados para fazer alguma coisa, tá? Então isso aí seriam as 4 ações principais. Então quando se fala em painel CNC para você fazer essas 4 principais ações, tá? Então as ações de movimentação, ela ocorre mais aqui, nessa área, tá? Você vai selecionar o modo de trabalho por aqui, independente da tela que estiver, a máquina vai executar os movimentos que precisar. Então, nessa área azul aqui, ó, o painel é dividido em 3 áreas. A área de controles operacionais, né? A área de edição, que é o vermelho, e o roxinho aqui, a área de funções de tela. Aqui você faz a máquina movimentar, qualquer ação aqui se refere à ação na máquina, nem que seja ligar a refrigeração, tá? E desligar a refrigeração, está agindo, está acontecendo alguma ação na máquina, com qualquer coisa que você fizer aqui, existe ação. Aqui na área de edição, não, ele só serve para você editar as coisas, você selecionar, ativar, desativar, selecionar, copiar, inserir e tal. Então, seria a área de um teclado, que seria como se fosse um teclado, né? E aqui seriam as funções de telas, né? Então você pode selecionar uma tela através do teclado, editar ela, ativar ou desativar alguma coisa, tá? E independente da tela que estiver aqui, se eu selecionar um bloco automático, por exemplo, e dar o ciclo start, ele vai executar um programa, por exemplo. Então a movimentação da máquina não fica amarrado na tela, então não preciso colocar na tela de automático aqui, máquina e tal, para você poder trabalhar automático. Então tome esse cuidado sempre, tá? O que movimenta a máquina é essa área aqui, nós já falamos em aulas anteriores tudo sobre essa área aqui para comandos Siemens e Fanuc, que serve para outros comandos também, porque basicamente são todos iguais. Legal? Então, quem não assistiu às aulas anteriores, procura assistir desde da aula 1, né?
Nós já estamos na aula 15, então existem 14 aulas para trás, né, para você assistir. Tem aulas que dividem em parte 1, parte 2, parte 3, tal, para o vídeo não ficar muito longo, foi dividido. Então você procure assistir essa aula que você vai ter tudo aqui sobre a movimentação de máquina. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre a área de edição. E depois, nas próximas aulas, vamos falar sobre as funções de tela, que é uma coisa mais longa, bem mais ampliada, tem muito mais opção. Então aqui eu tenho o exemplo de um comando Siemens 840, numérico 840D, Solution Online, os mais modernos que tem hoje, nós estamos em 2021, né? Aqui eu tenho a área de edição, aqui a área de operação e aqui as funções de tela, tá? Mais ou menos naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, tá? Então nós vamos detalhar essa parte aqui, tá? Então nós temos detalhar tecla por tecla, ok? Então aqui nós temos ele ampliado, né? Aquela área selecionada, a área de edição, né? Ampliada. Nós vamos numerar depois, mais para frente um pouquinho, cada tecla, cada área dessa aqui, e vamos descrevê-las para vocês saberem o que representa a ação de cada tecla dessa, tá? Só não vai ter aqui esse aqui é o mouse, e aqui a entrada essa aqui é uma tampinha que aqui dentro tem a entrada USB, para você colocar um pendrive ou um adaptador que tem entrada do USB, tá? Então, esse aqui é para comunicação da máquina. Toda vez que você precisar comunicar a máquina com algum dado externo, né, fora outros meios que existem de configuração aí, o básico seria isso aqui, você comunicar ela com uma entrada USB. Aqui o mouse, essa área aqui ela funciona como quando você movimenta o mouse, né? Movimentando aqui, você vai fazer a movimentação do cursor, como eu estou movimentando a mãozinha aqui, ó. Conforme eu vou movimentando essa área aqui, você vai pegando o jeito, né? Aqui é o clique do lado esquerdo do mouse, aqui o clique do botão do lado direito do mouse, ok? Então, com o tempo a gente pega um bom jeito isso aqui, a gente tem a mesma facilidade de movimentação de um mouse no computador com esse mouse aqui, tá? Então, esse aqui não está numerado lá, mas já estamos falando dele. Então, vamos mais para frente um pouquinho. Agora nós vamos ter um outro exemplo de um comando Siemens, né? Com outro layout, só para a gente ver que nem sempre as coisas aparecem certinho, daquele jeito que eu mostrei, tá? Então aqui, ó, a área operacional, as mesmas teclas basicamente, só que elas estão com outro layout, distribuída de forma diferente. Então aqui o azul aqui é a área de operação, o vermelho aqui seria as funções de teclado, né, de edição, e aqui as funções de tela, também, né, um Solution Line. Comando moderno até agora. Aqui está o detalhe do painel de edição, tá? Então é bem parecido com o outro também, tá? Nós vamos ver o que representa cada coisa disso aqui, né? Isso aqui tem, né? Nós vamos observar aqui no outro painel que nós estamos estudando, basicamente em outro processo eles existem também, né? Aqui um comando FANUC, tá? A área de operação está aqui embaixo em azul, só que ela tem um pedacinho aqui também, é considerado área de operação, porque você vai ter liberação de chaves aqui e tal. Aqui o teclado, também é a função de teclado e funções de tela. Lembrando que o que movimenta a máquina é a área de operação. Aqui não movimenta nada, você pode mexer à vontade, não tem perigo de disparar a máquina, tá? Então você pode fazer alguma besteira, de repente editando alguma coisa errada na tela por aqui, né? Aí pode acontecer alguma coisa ruim, tá? Aqui tem o mouse, daquele mesmo jeito, ó, tá numa outra posição o mouse aqui também. E aqui, esse aqui é a entrada de disquete aqui, ó, aqueles disquete de 1,44, tá? E tem entrada para o pendrive de lado atrás, do lado do HD, né? Tá? Então esse é um comando FANUC. Aqui está a área de edição dele, né? Que abrange o teclado, aquela parte que nós vimos agora. Aqui um outro exemplo de um comando FANUC com outro layout, ó, funções de tela, o roxinho.
Aí depois a gente tem aqui o teclado, que é a área de edição, né? E depois nós temos a área de operação aqui também. Então, se vocês observarem, sempre vai seguir sempre esse raciocínio. Vão ter 3 áreas, uma para operação, que é o que movimenta a máquina, tem aquelas movimentações, outra para edição, que não acontece nada, e as funções de tela, ok? Aqui é o teclado dele, desse painel Fanuc aí, né? E aqui agora nós vamos começar a descrever com detalhes o painel Siemens. Então aqui nós temos detalhados, né? A descrição detalhada de cada item de um exemplo Siemens, tá? Então, basicamente, ele está num outro layout dos 2 Siemens que nós apresentamos, mas basicamente são as mesmas teclas, tá? E de outros Siemens que vocês vão encontrar também, a mudança vai ser muito pequena, tá? O principal está aqui, ok? Então, vamos falar sobre cada tópico que está numerado aqui, né? Aqui nós temos a parte operacional completa, né? Então, temos aqui a primeira tecla, segunda, terceira. Aqui nós temos a quarta, ó, é um pacote aqui, ó, que seria a parte dos símbolos e letras, né? O 5 seria também números e alguns símbolos. O 6, 7 seria o que está em azul aqui, o 8, 9. O 9 seria esses 2 aqui, o 10, 11, 12, 13, 14. Então vamos ver cada um desses, né? Vamos ver cada um desses, até o 17, que nós já falamos do mouse e falamos também da entrada USB. Legal? Então vamos falar um por um agora, desde o número 1. Se caso, agora nós vamos falar detalhado e a parte. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam o filme nessa parte aqui, nessa página aqui, para vocês olharem aonde se encontra no painel de edição aquela tecla. Legal? O primeiro aqui, ó, Alarm Cancel, tá? Ele apresenta-se com esse formato, né? Apertando a tecla quitação de alarme. A mensagem de erro é apagada. Então, existem alarmes que são apagados nesse ponto aqui, tá? Ele já tem a mensagem, você já vê o que está acontecendo e você apaga aí. Não são todos os alarmes que você consegue apagar aí, tem alguns que você precisa apagar com o reset, tá? Sem apertar o reset você não consegue apagar o alarme. Esse aqui ele apaga alguns alarmes e as mensagens praticamente todas, tá? Na tecla 2, você folheia a quantidade de os canais, tá? O que é canal? O canal funciona como se fosse vários comandos num só. Então, por exemplo, no canal 1 existe um comando, você vai processar um programa. No canal 2 seria um outro, como se fosse um outro comando que pode processar um outro programa simultaneamente com o canal 1. Então, quando você tem aí 2 torres, 2 placas, ou numa placa mesmo, um torno, por exemplo, 2 torres, numa placa só, uma frontal e uma traseira, né? E aí, uma no canal 1 e outra no canal 2. Então, uma processa um programa, outro no outro programa, no outro canal, e eles podem trabalhar sincronizados, tal, né? Então, você consegue folhear os canais aí para você mudar como se estivesse mudando de máquina. Esse símbolo 3 aqui, esse I, que é o Help, é de informações. Então, como é que funciona? Quando você olhar no pé de uma tela, no pé da página, e você vê esse símbolozinho aqui do I, é sinal que aquela tela existe uma explicação para ela. Aí você aperta essa tecla aqui, ele aparece em PDF, um arquivo, como se fosse um manualzinho explicando sobre aquela função daquela página, sobre aquele gerenciamento de página, tá? Como que ele vai gerenciar, o que ele vai fazer, tá? Mas não são todas as páginas que tem esse símbolo, tá? Então, apertando a tecla de informação na área operacional, diagnóstico, alarme, é chamado automaticamente o auxílio. Só é válido
em páginas onde aparece a marca I no pé da tela. Então essa marquinha que tem que estar no pé da tela, ela fica normalmente embaixo à direita, tá? No pé da página à direita. Quatro, aqui são o alfabeto, né? E o 5, o numérico. Então são as teclas alfanuméricas, né? Alfanuméricas. Lembrando que o que está em principal, você digitando a tecla, ele aparece direto. Esse que está em secundário aqui, né? No caso o K aqui que eu estou mostrando aqui, ó, 1, por exemplo, se você apertar na tecla 1, ele vai aparecer direto o 1, né? Se você apertar com o Shift junto, né, daí ele vai digitar o K. Aqui é a mesma coisa. Quando aparecer assim, por exemplo, né, que aqui não está na tecla 1, por exemplo, não é o K, tem outro símbolozinho aqui, tá? Então aqui seria só um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no C, se eu apertar o C, ele vai digitar o C. Se eu apertar o Shift C, ele vai abrir o parênteses. Aqui abre colchetes, fecha colchetes, e assim por diante, tá? A resolução não está muito boa aqui da figura, mas seria isso, tá? Então, aqui, ó, esse aqui seria o traço. Se eu apertar o Shift, junto vai digitar o underline, que é aquele traço no pé da linha, tá? Aqui o 2 seria o 2. O 2 com Shift seria o arroba, né? E assim por diante. Legal? Então, ó, teclas alfanuméricas simples e teclas com significado duplo. O significado duplo são essas teclas aqui que tem duas funções. Tem algumas que podem não ter. Que nem o T aqui, por exemplo, não tem nada, é significado simples. O V já é significado duplo. Tem o V e com o Shift é o barra, né? Barra normal. Tecla de algarismos e números no primeiro plano, introdução numérica também, seleção direta, né? Teclas de letras e símbolos em segundo plano para introduzir, fazer a seleção através do Shift, mais a tecla correspondente, isso que nós falamos, né? Essa tecla que parece esse símbolozinho aqui é o espaço. Então, quando você quiser digitar um espaço, você digita essa tecla aqui, que tem esse símbolozinho. Aqui no painel ela está aqui, ó. Então, com a tecla blank, pode ser introduzidos espaços na digitação de um texto. Tecla 6, Next Window. Tá? Faz alternância entre as janelas selecionadas na tela. Depois eu vou mostrar para vocês na prática, num painelzinho aí, que quando tem várias janelas dentro de uma página, por exemplo, em a tela de máquina em automático, por exemplo. Você tem lá uma área está escrito programa, outra área tem lá as condições do fuso, outra tem as condições de posição, né, posição dos eixos. Conforme você vai clicando aqui, a seleção para qualquer ação na tela vai alternando para dessa janela. Ela pula para edição do programa, daí pula para a parte de ferramenta, pula para a parte de posição e vai assim alternando conforme eu vou clicando aqui. Então ela alterna a janela, porque tem essas janelinhas aqui, ela pula para cá, daí ela pula para cá, daí ela pula para cá e vai alternando assim, ó, conforme eu vou clicando nela. Depois a gente vê na prática isso aí. Aqui é a tecla do cursor. Então o cursor de edição, né? Eu vou clicar, aqui ele vai para cima, para a linha de cima, ou para a janela de cima, se for uma planilha, né? Se for planilha, vai para cima da janela de cima. Se for linha, ele vai para a linha de cima. Aqui, mesma coisa. Se for planilha, vai para a janela de baixo. Se for um texto, ele vai para a linha de baixo. Aqui para a janela da direita ou o caractere da direita. Aqui ele vai para a esquerda, janela da esquerda ou para o caractere da esquerda. Tá? E aqui ele faz a seleção. Ele clica, é como se tivesse dado um clique naquela situação. Vamos supor, tem um negócio que você tem que clicar para ativar. Tem 4 opções. Você vai numa das opções, na janela daquela opção para você ativar ela. Você clicou aqui, ele ativa aquela janela, tá? Ou faz a seleção também. Seria a tecla de seleção.
tecla Select. Bom, teclas de cursor para mover a moldura do foco. Teclas de cursor esquerda, direita, moldura do foco, para esquerda ou direita. Teclas de cursor para cima e para baixo, moldura para cima e para baixo. Na verdade, é o que eu expliquei agora. E o Select, né? Aquele do centro. Apertando a tecla Select é executada a seleção localizada ou marcando o elemento da lista focalizado, selecionando ou cancelando o botão rádio localizado, liga ou desliga a caixa de verificação localizada, ativando o menu seguinte. Então, ele ativa, desativa, tem muitas coisas que ele faz com isso, tá? Então faz muita ação aí. Tecla o número 8, End. Depois, se qualquer dúvida, o número 8 vai olhar naquele completo que nós mostramos anteriormente, né? É o tabulador, vai para o fim da linha, ele vai para o último caractere, tá? Então, apertou End, ele pula para o último caractere da linha, tá? Então a tecla Tab, o tabulador, serve para comutar o bloco, para saltar ao final da linha e para a próxima coluna da tabela. Se for uma tabela, também ele pula para a última da tabela lá. Então a tecla 9, Page Up, Page Down. Então, página para cima, página para baixo. Então, apertando a tecla página para baixo, a folha pode ser paginada para cima e o início da lista. Então, ela sobe, né? A folha sobe para você ler a página de baixo, né? Tá, o texto está meio confuso, ele faz a página virada para cima. Na verdade, a página corre para cima para você visualizar a página de baixo. Então, quando eu página para cima, tecla página para cima, as folhas podem ser paginadas para baixo ou ao fim da letra. Então, a página desce para você ver a página de cima, tá? Então, na verdade, você vai vendo página para baixo, você vai vendo as páginas de baixo, e página para cima você vai visualizando as páginas de cima, tá? E, logicamente, para você ver a página de cima, o texto tem que correr para baixo mesmo, né? Tecla 10 aqui é o Backspace. É aquela tecla que vai apagando o caractere para trás. Então, apertando a tecla Backspace, num campo aberto de introdução, é cancelado o caractere ao lado de trás do texto, retornando o cursor um caractere. Então, para cada toque que você dá aqui, ele volta apagando. É a mesma função do Backspace do computador, tá? Ele pode aparecer assim, escrito Backspace, ou pode aparecer assim também. Eu estou mostrando duas situações que ele pode aparecer, as teclas, né? Aqui a tecla Tab, né? Ela pode aparecer assim, né? Alterna a posição do cursor nas áreas de edição ou em quadros de planilhas e páginas em janelas de edição. O Tab é uma tecla que geralmente está identificada com duas setas, uma apontando para a esquerda e outra para a direita. Isso significa que ela serve para navegar entre os campos como se fossem formulários, por exemplo. Então, é a mesma função do Tab do computador também. Ele vai alternando as janelas também de uma planilha que você está escrevendo, tá? Para preenchendo. A número 12 é a tecla Shift, tá? Ainda pode aparecer só assim, não precisa nem aparecer escrito Shift embaixo. Então, pressionando Shift é ativada a função superior da tecla. Então, é ativada a segunda função, né? Só que aqui não tem, no caso, letra maiúscula, letra minúscula, por causa do Shift. É o caso de apenas selecionar uma segunda função. O número 13 é a tecla Ctrl. Tem a mesma função do Ctrl do computador, né? Ela pode parecer simplificada ou escrita assim, né? A tecla Ctrl significa controle e é uma das mais utilizadas no teclado. Ela, quando pressionada em conjunto com outras teclas, realiza uma série de correções especiais. O Ctrl raramente tem alguma função quando usado isoladamente. Então, isoladamente ela não tem função nenhuma. Então, Ctrl C, ela copia, Ctrl V, ela cola, né? Ctrl C, ela seleciona o texto inteiro e assim por diante. Mesma função do computador. O Alt, que é o 14, é a mesma coisa, tem a mesma função do Alt do computador, né? O Alt é uma tecla que permite alternar
determinada função dentro de um programa. Por exemplo, alternar entre o zoom in, o zoom out. Backspace serve para apagar determinados caracteres à esquerda do cursor do mouse. Numlock permite ligar e desligar o teclado numérico. Então aí você vai ver a função que você pode fazer com a tecla Alt, tá? Número 15, a tecla Delete ou apaga. Às vezes aparece abreviado DEL, né? DEL é uma tecla de teclado de computador cuja função é apagar elementos em um editor de texto. A tecla apaga a caractere apontado pelo cursor, quer dizer, o que está na frente do cursor, né? O que está em cima do cursor, né? Movendo os caracteres seguintes, ou uma seleção de coisas, selecionou uma área inteira, você apertou Del, ele apaga a área inteira, né? Então, ele não é simplesmente para apagar um caractere, ele pode apagar um grupo de caracteres, né? Então, movendo os caracteres seguintes para a posição anterior, preenchendo o espaço deixado pelo caractere removido. Quer dizer, se eu apagar uma palavra, o texto corre para preencher aquele espaço lá, para não ficar aquele vazio, né? Ele vai corrigindo automaticamente o layout do texto. Apaga qualquer elemento selecionado. Então, o que eu selecionar e apertar Del, ele vai apagar, tá? Aqui o Insert, que seria o inserir. Apertando a tecla Insert, as anotações dos campos de introdução podem ser editadas de forma dirigida. Dezena, você pode alfanumérico, né? Após a seleção do campo de introdução, todas as seleções é cancelada e o cursor pode ser deslocado para a posição desejada, tá? Então, existem comandos que esse aqui é pouco usado, tá? Tem comando que isso aqui é muito usado, tá? Então, comandos com a base do formato Windows, que você tem as funções de copiar, colar, editar um texto como se fosse um Word, por exemplo, essa tecla fica quase que inutilizada. Agora, comandos que não tem a base do que nós chamamos de Windows, que é a base sólida do CNC, você precisa inserir, né? Aí você digita numa linha o que você quer que vá para aquela janela, deixa selecionado o cursor naquele lugar do texto, por exemplo, né? E aí você digita numa linha de baixo e aperta inserir para que aquela linha seja inserida aonde está o cursor dentro da área do texto. Depois eu vou mostrar como exemplo num comandinho aqui, coisa mais prática, tá? O inserir. Aqui o input, tá? O input tem a mesma função do input do computador, que é o input, quer dizer inserir também, só que é diferente daquele inserir em cima. Aqui você está quase que praticamente confirmando alguma coisa, ou você num texto de formato Word, por exemplo, você muda de linha com o input, né? O input ele gera um fim de sentença. Você está editando um programa num CNC com base Windows, com um editor tipo como se fosse o Word. Quando no final de uma linha você teclou essa tecla input, ele gera um símbolo oculto que você não enxerga, né? Mas que está encerrando aquela sentença, ele pula para a linha de baixo para começar uma outra sentença, tá? Então ele gera um end of block, que é fim do bloco, tá? E entra para uma nova linha, line find, tá? Então é uma expressão de língua inglesa que significa entrada. É a entrada e saída de dados e informações do computador cujas siglas utilizadas no jargão da TI são E/S, entrada e saída em português, ou I/O, I/O, né? Input, output em inglês. Se dá através de diversos dispositivos denominados genericamente de periféricos. Aqui para quando for entrar e sair de dados, né? Apertando a tecla input é dada a partida de uma ação, tá? Então toda vez que depender de dar entrada numa partida é o input que é acionado, né? Por exemplo, transferência de uma sentença de dados de ferramenta alterada, alguma coisa mais ou menos assim. Tá legal? Nós temos aqui um exemplo de um comando Siemens, é o sinumérico 840D. Ele tá quebrado aqui, essa aqui é a parte que vem embaixo, tá? Então para
para visualizar tudo numa página só, a gente vem com ela aqui em cima, tá? É um simulador. Essa aqui é a área de operação, é aquela área azul, tá? Que nós não vamos falar dela agora. Aqui é a área de edição, tá? Que é aquela área vermelha que nós estamos estudando, que é aquele painel que nós acabamos de descrever, né? Então aqui eu tenho as funções de tela, né? Vamos fazer a demonstração de algumas teclas aqui que são um pouquinho diferentes, né? Então, primeiramente vamos ligar, ligamos a máquina, ligar os módulos aqui, ó, o módulo de rotação, o módulo de avanço, ligar a chave de liberação de movimentação, né? E vamos colocar aqui na tela do automático, tá? Então aqui está automático, ó, tô clicando automático. Ah, tá, não entrou porque ele está em emergência, tá vendo? O modo de emergência. Vamos desligar a chave de emergência aqui. Desligamos a emergência, tá? Então eu estou aqui na área de programa, né? Cliquei aqui programa, aqui é o menu principal, né? Esse aqui é a entrada no menu principal que não tem no outro, porque naquele layout ele aparece aqui no pé da página como um menu principal, e você seleciona essas áreas de tela. Isso aqui é mais para selecionar funções do menu principal de tela. Então, aqui você funções máquinas para você trabalhar na MDI, jogue e automático. Aqui programa para você fazer o gerenciamento dos programas, offset para você fazer os ajustes aqui, ó, de ferramenta, de ponto zero, né? Parâmetros. Aqui o gerenciamento do programa, que é basicamente entrada, saída de dados e manipulação de dados, né? Aqui alarmes e mensagens, e aqui o custom, esses dois aqui não estão habilitados, né? Aqui seria o custom, seria um personalizado, onde tem memória de pallet, ações ATC, APC, que quando para a energia você fazer no modo individual a continuidade da troca de ferramenta, voltar à posição básica, a troca de ferramenta. Quando para a energia, por exemplo, trocando pallet, também é a mesma coisa. Você voltar à condição básica, completando o ciclo através de funções individuais APC, você faz pelo custom aqui, né? Então aqui você tem um menu principal, que seria a base disso aqui, né? Que você normalmente se seleciona pelo pé da página, tá? Então essa área aqui seria tudo relacionado ao menu de tela, tá? Que eu mostrei agora. Aí, para mim editar, por exemplo, eu posso criar um programa novo, abrir um programa. Aqui seria o diretório de programas principais. Então eu tenho o programa principais aqui numa área, programa de peças, né? Aqui os subprogramas, aqui é uma outra área que seria peças de trabalho, aqui programa principais também, tá? Aqui vamos supor um programa aqui, vou abrir esse programa aqui, ó. Não, vou criar um programa novo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai clicar um programa novo. Eu posso dar um nome para ele. Que nome que eu quero dar? Vou pôr curso. Olha lá, cliquei o C, U, R, S e O. Curso. E dou OK aqui, ó. Dou OK. Então ele abriu aqui já uma tela lá. Nessa pasta Siemens aqui, eu tenho um programa curso MPF. Então eu posso começar a editar. Eu vou começar a editar só de uma forma bem grosseira, sem sentido nenhum, só para a gente ver, ó, o uso da tecla do teclado de alfabético. Então G, 0, espaço, ó, o símbolozinho do espaço, X, 100, espaço, Y, 200, espaço. Ó, quero abrir parênteses, ó, clico Shift, ou abrir parênteses aqui, ó, abrir parênteses,
Não. Ó, vou apagar backspace, ó, aqui embaixo, backspace. Digitei errado. Vou desativar o shift e vou abrir aqui, ó. Tá? Então abrir o parênteses e vou digitar alguma coisa dentro do parênteses, por exemplo, qualquer coisa aqui. Vou fechar o parênteses aqui, ó. Clicando, fechei parênteses, tá? Então assim por dentro, tá? Quando eu ativo o shift, ele seleciona a segunda função da tecla, vai sinal de menos aqui, ó. Olha lá. Aqui sinal de mais. Aqui o cifrão. Aqui o E, né, do asterístico, porcentagem. Aqui o sinal de mais é uma interrogação aqui, né? Então, o igual. Aqui o tio. Eu posso editar o que eu quiser, tá? Se eu dar o input aqui, ó, ele vai para outra linha, tá? Existe a função end of block, que aqui não consta, tá? Que quando determinados comandos, em vez de dar o input, eu dou end of block. Nesse caso desse comando aqui, é um comando de função Windows. Então eu tenho um editor de texto aqui baseado como se fosse o Word, né? Funciona como se fosse um Word. Então ele não tem eu inserir aqui praticamente não tem a função. Depois no comando Fanuc nós vamos mostrar bem aquelas inserir, substituir e tal, né? Isso aqui é na base mais completa do Windows, né? Então você tem aqui o teclado. Então se eu quero ir para a direita, ó, vou para cima, na linha de cima, ó, vou cursor para a direita, clique aqui, cursor para a esquerda, select e vou cursor para a direita, vou para o fim da linha, ó, clicando end, olha lá, foi para o fim da linha. Esse símbolozinho aqui que parece o símbolo do pi, no Siemens ele é considerado o end of block, o fim da linha. Então se eu gerar várias linhas, ele vai gerar, ó, cada linha que dou input aqui, ó, ele gera um end of block, é uma linha que está vazia, mas tem um final dela gerado. Ele já gera dessa forma, né? Então se eu quiser subir novamente, se eu entrar na tela de um programa, uma tela de automático, que é Machine, por exemplo, aqui, ó, eu tenho várias janelas. Tenho a janela aqui do programa, vou entrar vou selecionar um programa automático aqui, ó. Tá? Então, eu estou com um programa para trabalhar automático. Aqui é a janela do programa, aqui da posição atual dos eixos, aqui alguns dados de corte, a rotação, avanço, né? E ferramenta. Então, para mim alternar, eu estou selecionado, ó, o que está em azul aqui está selecionado a área de programa. Então, aperto o Next, ó, ele foi para azul, selecionou agora a área de posição. Se eu clicar Next de novo, ele vem para a área de dados que você está cortando. Next novamente. Então, Next Window, olha, vai alternando a janela, a posição da janela, ok? Page Up, Page Down, ó. Aqui não tem página, mas ó, dando página para baixo, descendo e subindo o programa, né? Page Down, agora Page Down, Page Up, subindo, tá? Então nós vimos essas teclas, né? Deslocamento de ponto zero, por exemplo, ó, eu corro para a direita, cursor para baixo, para a esquerda, clicando, né? E por exemplo, se eu for editar alguma coisa aqui, ó, se eu for editar alguma coisa aqui, por exemplo, 44, input, olha lá, dos 22, input. Então eu carrego com input, eu posso inserir também. Olha lá, 11 inserir também. Ele funciona a técnica inserir assim, né? Então, essa área aqui, em alguns layouts do Siemens, ele aparece em cima aqui. O exemplo que nós mostramos inicialmente é assim. Se você voltar um pouco no nosso vídeo, vai observar isso aí.
Tá? Então aqui é um alarme cancel. Lembrando que o alarme cancel não cancela todos os alarmes, tem alguns alarmes que têm que ser cancelados pela tecla reset, tá? Que está aqui na área de operação, tá aqui, tecla reset. Aqui você folheia os canais, lembrando que o que é um canal? O canal é como se fosse várias máquinas numa só, tá? Então, vamos supor, eu tenho um torno com 2 torres, e cada torre trabalha num canal. Então no canal 1 roda um programa, no canal 2 outro. E aí eles podem trabalhar sincronizados. Tá? É como um canal de TV mesmo, cada um tem uma programação. Tá? Só que nesse caso ele pode trabalhar com os 2 sincronizados. Ok? E aqui o help, lembrando que o help é ajuda. Tem um manual, né, em PDF, que telas que tem esse símbolozinho I aqui no pé da página, ele aparece bem no cantinho aqui, ó. Ele aparece no cantinho aqui, né? Você clicando essa tecla vai aparecer vai ativar o manual em PDF para você folhear ele, ler quantas páginas tiverem no manual, e você vai ter a opção fechar o arquivo também, né? Quando você não quiser mais ler aqui, ele fecha e volta à tela anterior que estava. Tá? Então, só recapitulando toda essa área aqui de teclado, que é a edição, né? Lembrando que pode variar o layout, mas o conteúdo, basicamente, nos comandos Siemens, é esse que está aqui. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um teclado alfanumérico, tá? E eu tenho as letras e símbolos num segundo plano. Lembrando que eu ativando aqui, ativei a tecla Shift, aí ele me dá a segunda opção da tecla, tá? Quando não tem outra, claro que não vai acionar nada. Desligando a tecla, volta a valer a principal. No numérico é a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui o principal, que é o igual, por exemplo, aqui é o mais, aqui é o barra. Em segundo plano, com Shift, eu tenho essas opções de simbologia que vocês estão vendo aqui. Aqui seria um menu, o menu principal da máquina, onde tem as opções do menu principal, né? Aqui eu já acabei de falar, né? Essas 3 opções. Aqui é Next Window, que vai trocando de janela. Aqui o cursor para cima, para baixo, direita e esquerda. Page Up, Page Down. Aqui o End, que vai para o fim da linha. Backspace, ele pula a janela para trás, apaga para trás, né? No caso, ele é um del para trás. O Delete, que é o del apaga, que tiver selecionado. E aqui seria o inserir. E aqui o inserir ou confirmar alguma coisa. Tá? Lembrando aqui no centro que também você tem um select que seleciona, ativa ou desativa alguma coisa, confirma alguma coisa, tá? Ou seleciona alguma coisa. Então isso é o resumo geral das teclas do comando Siemens. Aqui eu ativo o Shift, aqui o Tab, né, que ele pula de janela para janela. Aqui o Ctrl ou Alt, que tem a função do Ctrl do computador, acionando com outra tecla, né? E aqui é a mesma coisa, o Alt é a mesma coisa. Tá? Então essa é o resumo geral. Mais para frente nós vamos falar sobre o detalhamento de tela, né? Que eu entrei algumas coisinhas aí, muita gente pode falar, mas não ficou bem claro aqui isso, como que eu vou editar um programa, não falamos disso ainda. A aula de hoje tem a função de mostrar a função do teclado, ok? Assim como nós já fizemos nas aulas anteriores nessas funções de operação, tá? Então nós estamos completando já nessas aulas de operação o teclado principal, que aqui é a área de operação e controle. Aqui é a parte de edição, que seria o teclado, e depois nós vamos entrar por último nas funções de tela, aí também nós vamos detalhar essas telas, ok? Bom, a mesma coisa vamos fazer aqui com a descrição de telas Fanuc. Aqui é uma área de edição do CNC 18i, que é o modelo, e tenho aqui uma área do 21i MB,
né? Que é para centro de usinagem, fresadoras, é o mesmo, tá? Então aqui está a mesma numeração, que nós vamos observar agora um por um, né? Então tem aqui reset, tenho a área de letras, números, aqui o menu principal, aqui o cursor, tá? Então vamos dar uma olhadinha um por um agora, esses detalhes aí. Bom, reset. Essa reset é a única tela operacional perdida nessa área. Ela praticamente ela é uma tela de operação, ela não é de edição, tá? Ela serve para cancelamento. E ela, em todos os comandos ela fica na área de operação. No Fanuc ele fica na área de edição, tá? Mas não tem nada a ver com edição. Isso aqui interfere em movimentações, tá? Então, esta é a única tela operacional perdida nessa área. Faz parte, foi explicada na área de operação. Serve para interromper um ciclo de processamento CNC. Com a ação do reset, tudo volta ao estado inicial de processamento executado. Ao acionar reset, o processamento do programa da peça atual é interrompido. As mensagens da supervisão são canceladas, exceto o quitar alarme, o power on ou o alarme do NC Start. Alguns alarmes são cancelados. O canal é colocado em estado de reset e significa que o comando NC permanece sincronizado com a máquina. O comando está na posição inicial e pronto para um novo ciclo de programa. Alguns alarmes são cancelados. Então essa é a função principal do reset, que já foi explicado na área de operação. Tá, então vamos que foi o 1, agora nós vamos no 2, no 3, aqui é o alfa, aqui é o alfabético e aqui é o numérico, né? E mais as simbologias aí que estão agregadas junto. Esse SP aqui é space, é o espaço. Aquele que no Siemens tinha aquele tracejadinho no pé o risquinho embaixo, assim, que nem a letra U curtinha, agora é o SP de space, que forma espaço, né? Então as teclas alfa numéricas simples e teclas com significado duplo. O que é significado duplo? Essas teclas que tem, como no Siemens, com o Shift ele tem uma segunda função, tá? Então tecla simples que não é o 4, clicando o 4 é só ele, só tem o 4. Agora se eu clicar uma letra Q, por exemplo, né? O simples é o Q, na segunda função é o sinalzinho de mais aqui, né? O E já é um simples. Aqui ó, o V é um simples e o abre colchetes ele é a segunda função, que é feito com o acionamento da tecla Shift, tá? Então, ó, a tecla alfanumérica simples e a tecla numérica de significado duplo. Teclas de algarismo ou números em primeiro plano introduzem numéricas, seleção direta. Então, é selecionado o número direto, né? Teclas, letras, símbolos em segundo plano para introduzir e fazer a seleção através da tecla Shift correspondente, tá? Bom, as teclas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 fazem parte do número principal das telas. O que é isso? No Fanuc, você acessa o menu principal também, né? Você tem como entrar lá no soft key da tela, né? No pé da tela, no menu principal, e tem também como entrar através de teclas de acesso direto. Então as teclas são a 4, você entra numa tela que mostra as posições dos eixos, tá? Então tecla Position aciona a tela posição no nível em que o menu estiver ativado. Então ele tem vários níveis na tecla posição. No nível que estiver ativado ela entra, tá? Tem posição máquina, posição em relação 0 peça, tem em relação à posição relativa, deslocamento restante, e tem todas as posições. Então, e tem como fazer zeramento de alguma coisa ali e tal, tem algumas opções. Nós vamos ver quando a gente falar das telas, né? A 5 aqui é programa, né? Então se você entra na tecla programa, aciona a tela programa no nível em que o menu estiver ativado também, tá? Então se estiver ativado num editor de programa, ele entra no editor. Se estiver
numa tela de máquina para automático, ele entra no automático, assim por diante, tá? A tecla 6, o setting, ele entra na tela de ajuste, aonde o nível que estiver ativado, a mesma coisa. Então o setting seria ajustes, ajuste 3.0, de ajuste de presets de ferramenta, corretores, né? Tudo aquilo que nós falamos de ajuste. A tecla 7 é o miscelâneo, personalizado, né? Na tecla miscelânea aciona a tela personalizada no nível que estiver ativado. Por exemplo, se estiver ativado no ATC, que é para fazer as funções individuais de troca de ferramenta, ele entra no ATC. Se estiver no APC ou em configuração, que estiver ativado, ele entra no miscelâneos no nível ativado. Okay? A tecla 8 é o sistema, né? A tecla sistema aciona a tela sistema no nível que o menu estiver ativado também. Então, no sistema é entrada e saída de dados, e tem também a administração de dados, onde você pode apagar programa, copiar programa não, arquivos, o programa também, mas em geral, arquivos em geral, no sistema, né? E essa administração de dados você pode fazer por programa, lá em cima, que é o editor, tá? Então, quanto à função dessa área de funções de tela, nós vamos falar nas telas, tá? Então, eu estou falando mais por cima agora, que para a gente entender a tecla, mas o que vai fazer com detalhe, isso aí vai ser mais para frente. Essa tecla aqui, mensagens e alarmes, né? Então, tecla de mensagem, aciona mensagem no nível que o menu estiver ativado, é a mesma coisa, né? Se tiver mensagem, vai aparecer as telas de mensagem, ou alarmes também, pode entrar na tela de alarmes. Qual que é a diferença de mensagem e alarme? Mensagem é um aviso, ele não interfere em parar a máquina, em obstruir o processamento do programa. Agora o alarme ele já para o processamento do programa. Tá? Aqui o gráfico, né? Tecla gráfico, graph, aciona a tela de simulação gráfica. É um opcional da Fanuc, tá? Ele faz uma simulação de um programa ou de alguma coisa assim, tá? Então ele é um opcional que, se não foi comprado no comando, isso aqui fica desabilitado, não funciona, tá? E aqui a tecla de ajuda, que é o help, né? A ajuda help é algumas configurações ESC. Então tem configuração que ele funciona como um ESC, um escape. Então você apertou essa tecla aqui, em vez de dar o help, ele dá um escape, ele sai da tela, ele retorna a tela para a tela anterior, tá? Então a tecla help, essa tecla pode ser configurada como uma ajuda e definir alguma coisa, ou pode funcionar como um escape. Num PC comum, cancela e limpa as telas de funções em via de processamento, tá? Agora tem as teclas PK1, PK2, PK3, PK4, que é a 12, 13, 14 e 15. O PK1 pode ser configurado como control, então esse aqui ele funciona como control. Toda a função que nós já falamos para os sinos do control, ele serve aqui também, né? Então a tela control significa controle e é uma das mais utilizadas do teclado. Ela, quando pressionada junto com outras teclas, realiza uma série de ações especiais. O control raramente tem a função quando usado isoladamente, é a mesma coisa, tá? Se apertar só o control sozinho não tem função. Agora se põe Ctrl C, ele faz o copiar, Ctrl V colar e assim por diante, tá? O PK2 ele tem a função da tecla Alt, mesma função do computador, né? Com a tecla Alt, é uma tecla que permite alternar determinada função dentro de um programa. Por exemplo, alternar entre zoom in ou zoom out, backspace serve para apagar determinado caractere de esquerda do mouse, num look permite ligar ou desligar o teclado numérico e assim por diante. PK3, ele funciona como a tecla Tab, que é o tabulador, vai alternando janelas, né? Então, ou áreas de edição, no caso de uma planilha, né?
Alterna a posição do cursor nas áreas de edição em quadros das planilhas e páginas em janela de edição. Tab é uma tecla que geralmente está identificada por duas setas, uma apontando para a esquerda e outra para a direita. Isto significa que ela serve para navegar entre os campos, como de formulários, por exemplo. O PH4 é o ESC. Então, aquele help e o ESC ele tem mais ou menos a mesma função. Tá? Esta tecla funciona como escape, como um cancela e limpa a tela em funções em vias de processamento. Então, se quer escapar, voltar à condição, essa é a função do ESC. Tecla 16 é o cursor, que vai para a direita e para a esquerda. Tecla do cursor pode para mover a moldura do foco, tecla do cursor esquerda-direita, moldura do foco esquerda-direita, tecla do cursor para cima para baixo, moldura do foco para cima para baixo. Então, se eu apertar aqui, ele sobe uma linha, para cá, abaixa uma linha. Se eu for aqui, apertar aqui, vai cursor para a direita, se eu apertar aqui, cursor para a esquerda. Tá? Então, se for janela, ele vai para a janela de cima, janela de baixo, janela direita e janela de esquerda. Também é a mesma coisa. No caso de uma planilha, né? Aqui é o page up e page down, né? O 17. Sobe página e desce página, né? Então, tecla page a cada toque da tecla, page up, o cursor se posiciona uma página para cima e cada page down uma página para baixo. Tá? Isso aí está bem mais claro. Aqui a tecla de inserir, aqui está mostrando até tem um texto, eu quero inserir alguma coisa aqui no meio, né? Então inserto ou inserir entre partes do texto. Isso aqui ela é mais usado em comando comando FANUC que não usa o BOP. O BOP é um sistema com base no Windows, que é o Basic Operator Package. Ele trabalha com Windows como se fosse o Word na parte de edição. Então essa tecla ficaria inviável, porque se você tem um texto, você não precisa inserir nada dentro do texto, só pôr o cursor lá e digitar no lugar. É uma coisa mais simples, né? Agora, nos comandos básicos FANUC, você dita uma linha fora da página e aí você insere a linha que você quer através dessa tecla inserir. Você dita ela no pé da página, depois de inserir, ele vai onde está o cursor no seu programa. Você não digita direto no texto, você digita em uma área intermediária. Como os comandos bem antigos eram assim também. Tá? Essa tecla é o Alter, ou Tab, né? Alterna a posição do cursor nas áreas de edição em quadros de planilhas, né? E páginas em janela de edição. Então você vai alternando a janela. Funciona como Tab. O Tab é uma tecla que geralmente está identificada por duas setas, uma apontando para a esquerda e outra para a direita. Isso significa que ela serve para navegar entre os campos, como formulários, por exemplo. Tecla Alter funciona como uma tecla Tab num PC comum, alternando a posição do cursor em cada janela. Então ele pula para lá, pula para cá, tal. E você vai alternando a janela ou alternando a posição do texto, tá? Essa tecla Tab. End of Block. Em edição de programa, a tecla gera um sinal de fim de programa que corresponde ao fim do processamento da linha. End of Block é oculto, mas é processado como uma função que encerra o processamento da sentença. Então, a função End of Block, que determina que o comando já encerrou aquela sentença, o processamento daquela sentença, a cada vez que você está digitando num sistema BOP, por exemplo, que é a base Windows, quando você dá o input, que é o Enter, que ele troca de linha, ele gera automaticamente no fim daquela sentença esse EOB, que é End of Block. Né? Em comandos que não tem a base Windows, você precisa gerar esse sinal. Também ele é oculto, mas se você colocar End of Block, ele gera esse sinal aí. Nós vimos aqui no vídeo do Siemens, anteriormente, naquela demonstração, que ele tinha aquele sinalzinho do pi. Ali não estava oculto, informou que não é um sinalzinho do pi. Tá? Você tem como transformar ele em oculto também. Tá? Tecla 21, Delete. Apagar ou delete. Tecla delete apaga caracteres que estão à frente do cursor.
Ou apaga também o que está selecionado. Ele apaga o que você, se é uma planilha e tiver selecionado uma janela da planilha, ele apaga o que estiver dentro da janela da planilha, tá? Então na função delete é essa borrachinha aqui, tá? Tem uma borrachinha. Esse aqui é o can, né? Que é o backspace, ou apaga para trás. Na tecla can apaga caracteres localizados atrás do cursor. Nós já explicamos no Siemens lá que ele vai apagando para trás, né? O backspace. É a mesma função do computador, né? E a tecla input, o inserir, é diferente daquele inserir de cima, nós já falamos no comando Siemens, a mesma coisa, tá? Aquele lá é para inserir um texto de uma área intermediária. Aqui não. Aqui é para inserir o que você colocou dentro de uma janela ou que você quer que aquilo seja aceito, tá? Então seria um sinal de aceitação também, tá? Além de inserir também, tá? Então a tecla input funciona como uma tecla enter de um computador comum, tá? Input, ou inserir, ou enter, né? É uma expressão da língua inglesa, né? Que significa entrada. A entrada é inserir dados e informações do computador, cujas siglas utilizadas no jargão TI são E/S, que é entrada/saída no português, ou I, ou que é o input, output do inglês, entrada e saída, se através de diversos dispositivos denominados genericamente periféricos. Apertando a tecla input dá a partida na ação de transferência de sentenças de dados. No caso da entrada de dados através de periféricos, né? Entrada ou saída de dados, através do input que você inicializa, né, essa operação. Teclas em branco são áreas que eles ficam em aberto. Então, um comando que tem uma tecla em branco, ele não tem função nenhuma ali configurado. Por quê? Para que cada função nova que o pessoal crie, invente, hoje em dia o pessoal procura fazer uma melhoria nas performances dos comandos. Então surge uma função nova, onde vai colocar? Vou colocar aqui, né? Olha o layout onde tem a tecla branca, vamos colocar aqui, aí faz o formato para ela, né? E aí você pode configurar ali essa tecla, né? Então em branco não tem função. Então a tecla Shift, que é o 25, né? Essa tecla, quando é acionada junto com outra tecla, ativa a segunda função dessa tecla acionada junto com Shift. Então nós mostramos lá um número ou letra que tem uma segunda função com o Shift, tá? Então ela sempre tem ação do Shift, como for o Shift do computador, né? Esse editor no Fanuc, ele está na área de operação. No Siemens você não tem essa tecla editor, tá? Você consegue editar entrando em qualquer tela lá. Se você acionar o menu principal, o programa, tal, você entra no programa, faz a edição dele, independente, tá? Agora existem algumas versões do Fanuc que para você editar você precisa entrar numa tecla de edição. Então lá no modo de operação, se tiver automático, em jogue, ou MDI, tal, qualquer lugar que tiver o modo de trabalho, você tem que mudar para o modo editor, né? Operação de editor. Para alterar o programa NC momentaneamente ativo, mediante a interrupção da chave Memory Protect, que é aquela chave que libera a entrada e saída, que é a chave de segurança, de proteção, né? Se estiver fechada, você não consegue fazer nada. Se estiver aberta, daí você te libera para fazer essa edição, né? Pode ser travada a edição ou memorizado os dados, quer dizer, você pode alterar os dados aí que ela permita, né? O interruptor da chave de posição vertical é igual a proteção de edição. Quer dizer, a chave está no pezinho, ela está protegendo. Se você virar ela para a direita, ela libera, né? Os programas não ativos são alterados no modo de operação tela de editor de programa. Vou dando continuidade agora numa demonstração prática dessa área de edição, né? Nós entramos num comando Fanuc série 21i MB. Tá? O M é de milling, seria para centros de usinagem e fresadoras. Tá? É um formato que aqui eu tenho essa área toda aqui, esse quadro é a área de operação, coisa que nós já vimos em aulas anteriores, né?
e ela está sobreposta nessa parte aqui, que é a parte de edição. E aqui são as funções de tela, tá? Então nós vamos simular algumas coisinhas só para ver como é que funciona aquelas teclas de edição, né? Então eu vou entrar aqui no painel principal, porque a máquina está desligada. Então primeira coisa, eu vou aqui no ON, ligar o comando, ligar o hidráulico, né? Ligar os motores. Aqui ó, eu tenho ele está em emergência. Se olhar aqui, ó, está em modo de emergência, está piscando em emergência. Eu vou desligar a tecla de emergência aqui, tá? A tecla de emergência já foi desligada, saiu o alarme, né? Agora sim vou ligar os motores, né? E a máquina está pronta para mim trabalhar. Vou dar um reset, né, em tudo aqui, resetando qualquer tipo de alarme. Aqui eu devo, as chaves já estão liberadas aqui, tá? Essa posição da chave aqui já estão liberadas. Eu vou mudar aqui para o modo editor, que está no modo jog, né? Então, se eu olhar aqui na posição, eu tenho modo jog na chave. Vou mudar para o modo edit, mudei a chave para o modo editor, que nós acabamos de explicar, né? Tá? Então agora eu vou sair da área de operação, que eu usei só para me ligar a máquina, desligar os alarmes e colocar no modo editor. Agora eu vou trabalhar só com o modo de trabalho aqui na área de edição, tá? Então eu estou na tela aqui no menu principal. Lembra que nós falamos que essa área aqui, ó, é posição, é o menu principal, que é a tecla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, né? São as teclas que é do menu principal. Então aqui posição, ele mostra a posição atual dos eixos, né? Programa, ele mostra o programa que está ativo, né? Setting, ajuste. Aqui o custom, que seria o personalizado, não tem nada configurado. Então o fabricante, praticamente o fabricante da máquina que configura isso aqui para as teclas, para as funções ATC, APC, personalizado, configurações e tal, né? Então seria mais configurações do cliente. Aqui o system, que seria as entradas e saídas de dados, e outras operações. Aqui é o messenger, que seria mensagens de alarmes e mensagens, né? Aqui é o graphic, que seria para uma demonstração gráfica, uma simulação gráfica do programa que está ativo aí, né? E o help, que no caso aqui é o ESC, tá? Então eu tenho aqui essas seis áreas de menu principal, tá? Que na verdade ativo mesmo, eu normalmente eu tenho até aqui, né? O gráfico seria uma função praticamente, seriam 6, né? Posição, programa, ajuste, o personalizado, sistema e mensagens, tá? Então essas seriam essas funções no menu principal, que eu vou ter opções de telas. Então eu entro aqui em posição, por exemplo, eu tenho opções, né? Eu tenho opções de tela aqui, né? Eu posso ter todas as posições, absoluto, relativo, máquina. Relativo em função do zero peça, aqui o absoluto em função do zero peça, que é relativo a alguma coisa, que é a função zero máquina, né? E aqui eu tenho funções que estão atuando e tal. Mas essa parte de tela eu vou explicar mais para frente, quando a gente entrar na área de tela, tá? Então agora nosso foco aqui é o painel de edição, tá? Então eu vou ter aqui o programa, né? Entra na área de programa, também vou ter opções aqui para seleção, offset, também vou ter opções para offset, né? As opções e assim por diante, tá? Aqui é o PK1, PK2, PK3, PK4, aqui é o Ctrl, Alt, Tab e o ESC. Então nós já explicamos, conforme você for usar a função Ctrl, é o que ela vai determinar aí, tá? Aqui eu tenho page up, page down, né? Então
de onde estiver, eu vou pôr Page Down aqui, ó. Ele está mudando a tela, olha a tela lá em cima da página de ferramenta, ó. Ele está mudando. É para 48 ferramentas, vou subir agora. Ah, subiu outra, subiu página, tá? Então, página para cima, página para baixo, do que tiver na tela. Se tiver um programa aqui, né? Vamos pôr um programa aqui, vamos pôr um programa aqui para a gente ver. Pôr a tela cheia, né? Então, Page Up não vai porque ele já está no top do programa. Então, Page Down. Ele foi até o fim, o programa é curtinho, então não daria. Se ele fosse um programa mais longo, sim, né? Aqui o cursor, né? Então o cursor aí onde está amarelinho aqui, ó. Ele não fica só num caractere, ele fica em toda a função. Lembrando que essa versão de comando é assim. Eu posso ter uma versão base Windows com o BOP. O BOP ele vai trabalhar como se fosse um Word aqui, aí ele vai ficar só caractere por caractere. Eu tenho aquelas funções de copiar, colar, então é só clicar aqui, entrar, editar como se fosse o Word, tá? Então, hoje em dia quase todo mundo sabe o que é o Word, né? Então fica mais fácil de entender. Agora, nessa versão de comando, ele trabalha, que nem, por exemplo, aqui é o número do programa, tá? Eu posso até alterar o número do programa. Aqui no número da sentença. Então, se eu baixar aqui, ó, estou embaixo aqui nas teclas de navegação, de cursor, ó. Desceu mais um, ó, ele pega o comentário inteirinho. Quer dizer que se eu quiser alterar esse comentário, eu tenho que editar ele inteiro aqui nessa linha azul, essa azul claro aqui, ó. O que eu editar ele vai fazer, né? Então, e assim as outras funções, ó. Vamos supor, vou para a direita agora, ó. Quero alterar aqui, tem dois M9, vou apagar um, ó. Então selecionei um M9 e vou na tecla Delete aqui, ó. Vou deletar, ó. Cliquei Delete. Ó, a chave não está deixando, não está liberada, então vou liberar a chave. A chave está aqui, ó. Tá? Voltando aqui, tecla Delete, olha lá, apagou, tá? E já reposicionou a sentença, tá? Então aqui eu voltei na tecla de navegação, vou na linha de baixo, ó. Eu vou mudar esse T8 aí, ó. Vou mudar ele para, ó, tô o cursor para a esquerda agora, foi. Agora eu vou editar. Eu vou trocar esse T8 por uma T10, tá? Então eu venho aqui embaixo, T10, ó, digitei aqui na linha azul T10, e agora eu vou alterar, ó. E alterar está aqui, ó, que seria o substituir. Ó, então ele vai substituir o que está selecionado lá pelo que eu escrevi embaixo. Olha lá, substituiu. Se eu quiser, ao lado do T8, depois do M8, vou lá no M8, ó, fui no M8. Eu quero colocar a refrigeração interna, ligar o M21. Então eu vou digitar o M21. Só que agora está aqui escrito na linha azul. Eu não vou substituir, se eu pôr alterar, ele vai substituir o M8. Eu não quero, eu quero manter o M8. Eu vou pôr inserir, insert, ó. Vou clicar, cliquei lá. Ele entra depois da função selecionada, tá? Então se eu quiser editar alguma coisa aqui, eu vou descer na linha correspondente, ó, eu vou começar a editar alguma coisa, por exemplo, tá N100, N110, né? N110. Se eu quiser espaço, o espaço aqui é a segunda função, SP aqui, ó. Eu aperto Shift e SP. Lá dei espaço. Agora eu vou escrever G0, ó, vou ter que desativar o Shift de novo, ó. Quando fica essa mãozinha aqui, é que ele ficou ativado, tá? Agora eu vou escrever G0 X100
Y200 e Z300. Ó. E o que eu vou programar agora? O input. Quando eu dou input, ele gera o end of block aqui, tá? E vou inserir. Agora vou inserir essa linha inteira lá, ó. Vou apertar aqui embaixo, ó, inserir. Foi inteirinha lá. E observe que o ponto e vírgula aqui já é o fim do bloco, tá? Mas eu poderia inserir alguma coisa. Então, deixa eu dar input aqui na linha de baixo. Eu vou fazer conta que eu digitei tudo isso aqui, ó. Não ficar perdendo tempo digitando. Se eu clicar End of Block aqui, ó, ele já gerou aqui a linha fim de bloco, ó. Eu cliquei aqui EOB, End of Block. E aí vou inserir, ó, tá? E assim por diante. Então, ó, aqui eu reseto qualquer alarme, tá, que tiver em funcionamento. Aqui vocês viram que a gente clicando é a letra, clicando aqui o número. Se eu quiser uma segunda função, aperto o Shift, ó, abre colchetes. Aí eu digito alguma coisa, desativei, né? Digito alguma coisa escrito aqui, né? Aí se eu quiser fechar o colchete aqui, fecho o colchete aqui e inserir. Então tudo que eu vou onde está o cursor, no caso lá em cima, ó, ele entrou lá em cima, na frente, onde está o cursor, estava no 21. Só que eu não quero que entre isso aí lá, vou deletar, ó. Delete e deletou, tá? Então ele vai na frente, quando eu mando inserir, ele vai na frente do caractere selecionado. Se eu quiser criar uma sentença nova, então eu paro aqui, ó, em cima do end of block aqui, ó. Para mim está na linha de baixo. Então aqui eu coloco lá, por exemplo, N120, por exemplo, né? E clico, digito algumas coisas, alguma função aqui e tal. E end of block, fim de bloco, e inserir. Ah, ele entrou lá, tá? Então funciona assim, tá? Então nós vimos como é que digita o alfa e a segunda função aqui através do shift. Essa tecla branca aqui, ela não tem função nenhuma. Vocês viram, eu deleto, eu vou apagar. Se eu quero apagar, por exemplo, essa parte que é o N12, né? Entrou 120, 12, né? Quero apagar, levo o cursor em cima, delete. E aqui eu apago o delete, apago tudo, eu vou deletando. O quem apago para trás, né? Então se eu estiver digitando aqui alguma coisa aqui, por exemplo, ó, e venho aqui no quem, ó, ele vai apagando para trás lá, ó, na linha azul, ó, lá, vai apagando. Tá? O input seria para inserir, né? Aqui é o inserir na sentença, aqui inserir após o caractere que está selecionado, né? Então, se eu quiser na sentença seguinte, eu tenho que selecionar o end of block, que daí ele entra na sentença seguinte. Agora, se eu quiser apagar esse Z300 aqui, eu seleciono ele lá e clico e venho aqui delete, né? Ok? Aqui, esse quem aqui, ele não serve para apagar para trás aqui, ele só apaga na linha azul quando estou editando, tá? Então vocês viram aqui para alterar, né? Vamos supor, aqui está Y200, eu quero mudar para Y250, venho aqui, num editor normal eu clico no zero do meio, apago o zero do meio e digito 5 ali, né? Mas aqui não funciona assim, tá? Eu edito aqui, ó, Y250 e alterar, ó. Eu clico no alter, alterou, tá? Então ele trabalha assim, esse tipo de comando.
Lembrando que tem Fanuc que trabalha como eu fiz o editor lá do Siemens. Ele edita como se fosse um editor de texto. Você tem as funções de copiar, colar, inserir com Ctrl V, né, colar. Né? Não. E também tem a função colar também, né? Para você colocar aqui dentro tem função, tem opção aqui do lado aqui colar. Tá? Aqui não, aqui é dessa forma. Então, do que nós estamos vendo aqui, ó, então nós já falamos aqui são, são 6 funções do menu principal, que vai abrir já as telas, né? Então, quando a gente for tratar aqui no menu principal com as funções de tela, nós vamos trabalhar com posição, programa, ajuste, personalizado, sistema e mensagens. São 6 funções no menu principal que vão abrindo as telas. Então, as funções de tela são essas. Aqui já seria uma simulação, um simulador, né? Aqui seria o ESC, Ctrl Alt Tab e ESC. Também o PK1, PK2, PK3, PK4. Aqui o cursor, vocês viram como é que navega o cursor, página para cima, página para baixo. E inserir, alterar, fim de bloco, deletar, quem, input. E aqui o shift. Então, deu para vocês verem, ter uma noção do que é a tela, do que é a área de edição de um comando Fanuc. Do mais simples, né? O mais sofisticado ele trabalha como o caso do Siemens. Eu não vou explicar isso também porque funciona igual ao Siemens, tá? E as funções principais são as mesmas aqui, tá? Só esses aqui de inserir e alterar, isso aqui praticamente fica inutilizado, tá? O resto serve tudo como navegação de um texto, e aí vou ter opções aqui de copiar, colar, inserir e tal. Eu posso selecionar uma área inteira aqui, copiar a área inteira e colar numa outra área do programa. Posso pegar uma parte do programa, recortar e colar, ou copiar e colar. Isso aí é muito comum, tá? Tanto no Fanuc como no Siemens. Para esse tipo de comando aqui não é possível fazer isso, tá? A maioria dessas maquininhas, esses centrinhos pequenos que tem por aí, torninho e tal, principalmente máquina que vem da Ásia, vem quase tudo com esse tipo de comando aqui, tá ok? Isso aqui não seria para torno, o M aqui, ó, é para centro de usinagem, milling, é função de ferramentas rotativas, tá? Pro torno é mais ou menos parecido também, só que é T aqui, 21T, tá? E o B é a versão do comando, tá ok? Então, vamos ter a próxima aí. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.